Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Quanto tempo, que saudade que eu tava de gravar vídeo, vocês não têm ideia. Mas, como todo mundo sabe, eu sou assessor de investimentos e a gente passou aí talvez pelo pior mês da história em relação a investimentos, em relação à economia, em relação a tudo que foi março de 2020. E aí eu tive que ocupar muito mais o meu tempo com o meu trabalho principal, né? Então, agora que a rotina está começando a voltar um pouco ao normal, estamos obviamente de quarentena ainda, porém eu consegui um tempinho aí para gravar esse vídeo que eu acho que vai ser de grande ajuda para vocês, investidores. Como todo mundo sabe, eu gosto bastante de fundos imobiliários. Desde sempre eu invisto em fundos imobiliários. E no dia 3 do 4, na verdade hoje é dia 6, né, na segunda, eu fiz algumas movimentações na sexta-feira, dia 3, que basicamente mudaram todo o cenário da minha carteira pessoa física, que foi sair, eu estava 100% em fundos imobiliários e agora eu estou 100% em ações. Eu fiquei mais de um ano 100% em fundos imobiliários e agora eu estou 100% em ações e pretendo ficar assim por alguns anos, tá? E eu vou falar o porquê que eu fiz isso, quais ações que eu comprei e o porquê que eu comprei essas ações nesse vídeo. Então fica comigo, se você tem fundos imobiliários, tá tomando aí 20, 30, 40% de prejuízo, se você é como eu que comprou há mais de um ano atrás, provavelmente você está próximo do zero a zero, até no lucro em um ou outro, e aí pode ser que esse vídeo faça sentido para você ou não. Então, fica nesse vídeo até o final, dê o seu joinha, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, tem três indicadores que eu levei em consideração para comprar essas empresas e para vender os fundos imobiliários, que é o PL, o valor patrimonial e o dividend yield, tá? Esses indicadores, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O PL, basicamente, é em quantos anos você vai ter o seu dinheiro investido de volta. Basicamente é isso, tá? Em dividendos, nessas coisas. O valor patrimonial, muitos aqui, se vocês têm fundos imobiliários, sabem, é um indicador extremamente importante para fundos imobiliários. Basicamente, ele calcula o quê? Vamos supor que um fundo imobiliário tem um imóvel só. Esse imóvel custa 200 milhões, certo? Se a soma total das cotas desse fundo imobiliário dá 200 milhões, o valor patrimonial dele ele vai ser de um, certo? Por quê? Porque um dividido pelo outro vai dar um e tá tudo certo. Se o preço das ações for acima, ou seja, o imóvel custa 200 milhões e o preço das ações dá 300 milhões, o valor patrimonial vai estar acima de um. Isso significa que, se vender o imóvel por 200 milhões, que é o preço dele, não dá para pagar todos os cotistas o valor da cota que está naquele momento e você, muito provavelmente, não vai ter esse dinheiro inteiro de volta. E quando está abaixo de um? Quando está abaixo de um significa que, se vendeu o imóvel por 200 milhões, dá para pagar todos os cotistas aquele valor, né, da cota daquele momento e ainda vai sobrar dinheiro. Então isso é muito bom quando está abaixo de um. E aí, sem mais delongas, as empresas que eu escolhi para trocar basicamente são empresas que eu tenho certeza que vão passar por essa crise, porque qual é a maior vantagem de um fundo imobiliário? Ele está atrelado a um imóvel. Imóvel não entra em falência, tá? O pior que pode acontecer num fundo imobiliário é a gestora quebrar, alguma coisa desse tipo, ficar com vacância muito tempo, e eles são obrigados a venderem o imóvel para te devolver o dinheiro. Uma empresa não. Uma empresa ela pode tentar se recuperar e tenta e vai diminuindo o valor dela e tal, até o momento que ela entra em recuperação judicial e quebra. E se ninguém quiser comprar essa empresa, simplesmente as ações desaparecem e você perde todo o seu lindo, rico e suado dinheirinho. Então essa é a vantagem dos fundos imobiliários. Mas, na minha concepção, tá? Eu achei empresas tão perenes, tão sólidas quanto um fundo imobiliário, ou seja, que não vão quebrar, possivelmente nunca, tá? E que elas estão
dando uma rentabilidade muito melhor do que os fundos imobiliários. Então, se eu elimino esse risco que as ações têm versus os fundos imobiliários, que é de quebrar, falência e tal, e elas me dão uma rentabilidade melhor do que os fundos imobiliários, logo não tem por que eu ficar nos fundos imobiliários. Então vamos lá, quais são essas empresas, pelo amor de Deus, vamos lá. A primeira e a que eu mais entrei, eu vendi BCFF, praticamente a preço de custo, tudo que eu comprei a R$ 80, ele chegou a 115 e eu vendi a 80. Isso em um ano e meio. Então eu me ferrei, basicamente, só ganhei a rentabilidade. Eu me ferrei também em XPLG, tava R$ 100 meu preço médio, eu vendia a 101, alguma coisa assim, e chegou a bater 150. KNRI eu vendi também a 140 e pouco, meu preço médio também era 140 e pouco, também chegou a bater 200. Então assim, todos os meus fundos imobiliários valorizaram uns 30%, em média, minha carteira valorizou uns 30, 40 em 2019, e eu vendi no 0 a 0. Só ganhei o aluguel mesmo desse um ano, que foi mais ou menos uns 8%. Mas eu acho que essas empresas vão se valorizar muito mais rápido do que os fundos imobiliários, tá? Então, a primeira, Banco do Brasil, PL do Banco do Brasil, 4. Ou seja, em 4 anos eu vou ter o meu lindo e suado dinheirinho de volta, entre aspas, né? Valor patrimonial do Banco do Brasil, 0,74. Está abaixo de 1. O valor patrimonial do Banco do Brasil. E aí, por esse preço, que foi o preço que eu comprei, R$ 25,50, eu tenho um dividend yield de aproximadamente 9,5%. Gente, estou pegando esses dados no fundamentos.com.br. É um excelente site, eu gosto bastante dele. E você consegue uns dados bem interessantes, tá? Segunda empresa, Bradesco. Bradesco eu comprei a 19,30, mais ou menos, 19,40. O PL de Bradesco, 6,86, um pouco mais alto. O valor patrimonial, 1,16, está acima de 1, mas, gente, praticamente 1, tá? E o dividend yield de Bradesco, nesse preço, etc., se for igual ao ano passado, 10,8, quase 11% ao ano de dividend yield. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Petrobras, foi a minha terceira empresa. Petrobras, Petro 4, eu comprei, eu já tinha comprado há um tempo atrás, na verdade, não foi na sexta-feira, dia 3, mas eu comprei a R$ 13, 13,30 para ser mais exato. A 13,30, ela tem um PL de 4,9, quase 5. Ela tem um valor patrimonial de 0,68, menos do que o Banco do Brasil, que é 0,74. E ela tem um dividend yield aí de 6,1, que também eu duvido que vai pagar dividendos, até porque Petrobras vai ser muito afetada por essa paralisação no mercado interno aqui, né, no nosso país. Mas eu acredito muito na valorização delas, tá? Eu vou até agora puxando aqui, ó, Banco do Brasil. Vamos falar só de uma, tá? Pra gente não estender muito esse vídeo. Banco do Brasil em fevereiro, ela bateu a máxima dela R$ 53,35. Eu comprei a R$ 25,50. Eu comprei menos da metade do preço máximo que bateu em fevereiro. Isso significa que, se o Banco do Brasil não quebrar, se o Banco do Brasil continuar crescendo, e daqui um ano e pouco, ele continuar crescendo e pagando esse dividendo que ele está prometendo que vai pagar, né, que foi igual ao do ano passado, 9,5, se ele pagar, a probabilidade dessas ações voltarem para R$ 53, que foi a máxima em fevereiro, é muito alta. Tanto é que hoje, no dia 6, um dia depois do dia que eu comprei, já está subindo 10%. De 25,50 já foi para 28. Então, assim, a gente está falando... E aí eu fui ver os fundos imobiliários que eu vendi na sexta-feira. Quanto que eles estão subindo hoje? Está subindo 1, subindo meio, subindo muito pouco. Então, assim, em um dia eu já recuperei, em termos de valorização, o que eu perdi nos fundos imobiliários. Ah, mas pode cair de novo? Pode, eu sei que pode. Estou só falando, tá? Que valoriza muito mais rápido também e desvaloriza também. E uma outra vantagem é que, se pagar os dividendos que pagou ano passado, também são maiores.
No XPLG, no meu preço médio, que era de R$ 100, que é mais ou menos o preço que está agora, ele paga mais ou menos 6,8% ao ano. Eu estou falando que Banco do Brasil está pagando 9,5%. É tipo 50% a mais, é muita coisa, tá? Eu estou falando de uma empresa que pode valorizar muito mais do que galpões logísticos, tá? Eu sou muito a favor de fundos imobiliários quando as ações estão caras. Simples. 2019, as ações estavam caras. O melhor dividend yield que você pegava era 4%, 4,5%, 5%, chutando muito alto. Tava caro. E aí a gente tinha fundos imobiliários pagando 8, 9, fundos imobiliários bons, né? Então, essa foi a mudança que eu fiz. Pretendo ficar com esses bancos aí por um bom tempo. Vou fazer um vídeo, esse vídeo já está enorme. Vou fazer um vídeo explicando por que eu escolhi essas ações, porque esses indicadores que eu passei, eles são basicamente uma imagem 2D daquela empresa. Funciona muito em fundos imobiliários porque um fundo imobiliário não muda, um imóvel não muda. Na empresa já tem que olhar outras coisas também. Não funciona só isso. Por quê? Porque a empresa pode melhorar, pode piorar, pode ter mais lucro, pode não ter mais lucro. E aí, todo trimestre, esse valor patrimonial pode mudar, ela pode vender metade dos ativos dela, o PL dela pode ser maior, pode ser menor, enfim. Muita coisa pode acontecer em empresa que não acontece em imóveis. E depois eu vou explicar no outro vídeo por que eu escolhi elas. Então, para acabar esse vídeo logo, porque já está enorme, essas são as empresas que eu troquei os meus fundos imobiliários: Banco do Brasil, BBAS 3, BBDC 4 e Petro 4. Depois eu vou falar o porquê de cada uma delas especificamente. Fiquem com Deus e bons negócios para vocês. Um beijinho e tchau, tchau.